Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Isaac, estamos aqui com mais um vídeo do canal. Só que dessa vez, pessoal, a gente vai resolver uma bateria de exercícios que são bastante importantes para o Enem. Beleza? Então fica até o final do vídeo, pessoal, que a gente vai aprender muita coisa aqui. Beleza? Então, sem enrolação, vamos continuar aqui, ok? Vamos lá, pelo comando da questão. Em qual grupo de organismos ocorre essa transição? Que transição? A gente vai ter que ler o texto, né, pessoal? Ó, em qual grupo de organismos ocorre essa transição? Em qual grupo de organismos que ocorre essa transição? A gente vai ter que ler o texto. Então tá aqui as alternativas. Ou é o fitoplâncton, ou o zooplâncton, moluscos, crustáceos ou peixes. Pessoal, cada organismo desse aqui é de ambiente aquático, beleza? Tá se referindo ao ambiente aquático, ok? Vamos lá então, ó. Ao percorrer o trajeto de uma cadeia alimentar, pessoal, lembram que uma cadeia alimentar é uma sequência de seres vivos onde um serve de alimento para o outro. Lembram disso? O carbono, pessoal, carbono é um elemento químico muito importante. Inclusive tem até o ciclo dele, o ciclo do carbono. Beleza? Mas vamos continuar. O carbono é elemento essencial e majoritário da matéria orgânica que compõe os indivíduos. Ora se encontra em sua forma inorgânica. Como assim o carbono se encontra na forma inorgânica? Pessoal, o gás carbônico é um composto inorgânico. Ele tem carbono em sua constituição, não tem? Então, o carbono está na sua forma inorgânica. Beleza? Ora se encontra em sua forma orgânica. Pessoal, a glicose, por exemplo, ela tem a fórmula C6H12O6. Concorda comigo que a glicose é um composto orgânico e temos carbono em sua constituição. Então, o carbono está na sua forma orgânica. Beleza? Em uma cadeia alimentar composta por fitoplâncton, zooplâncton, moluscos, crustáceos e peixes, ocorre a transição desse elemento, ou seja, ocorre a transição do elemento carbono da forma inorgânica para a orgânica. Em qual grupo de organismos ocorre essa transição? Pessoal, quem pega a forma inorgânica e se transforma em forma orgânica? Quem pega o carbono na forma inorgânica e se transforma o carbono na forma orgânica? Pessoal, são seres que fazem fotossíntese. São seres que produzem o próprio alimento. Lembram disso? Olha aqui, ó. Vamos lá. Ó, fotossíntese, né? Foto vem de luz, síntese vem de produção. Então é aquele que produz o próprio alimento a partir da luz. E lembram que a luz é uma energia luminosa, né? E também chamada lá na física de onda eletromagnética. Beleza? Então aquele que produz o próprio alimento é chamado de autotrófico. Autossuficiente de alimento. Trófico vem de alimento. Então é aquele que produz o próprio alimento a partir da luz. Ou seja, são aqueles seres que fazem fotossíntese. Beleza? São seres fotossintetizantes. E quais são os seres que são fotossintetizantes? Plantas e algas. Algas unicelulares que pertencem ao grupo dos fitoplânctons. Beleza? Então, o gabarito seria qual, pessoal? O gabarito seria letra A. Beleza? Letra A.
E como o fitoplâncton, né, que eu falei para vocês anteriormente, que participa de ambientes aquáticos, como o fitoplâncton, ele faz essa transição, né, ele realiza essa transição do carbono de forma inorgânica para o carbono de forma orgânica, através da fotossíntese. Olha aqui, ó. Olha a reação química, pessoal, da fotossíntese, né? Para acontecer a fotossíntese, precisa de luz, certo? Precisa de água. A água é um composto inorgânico, pessoal. Gás carbônico, que é um composto inorgânico também. Aqui, ó, é o carbono na forma inorgânica. Por quê? Porque tem carbono na constituição do gás carbônico. Beleza? Então, quem realiza este processo de transição, né, do carbono na forma inorgânica para a forma orgânica são seres que fazem fotossíntese. Beleza? Plantas e algas, ok? Algas unicelulares, né, pertencentes ao grupo dos fitoplânctons. Beleza? Aqui, ó, temos a molécula orgânica, a glicose. Este é o alimento, né, dos seres que fazem fotossíntese. Então, temos aqui o carbono na forma orgânica. Beleza? Então, só pode ser gabarito letra A. Ok? Agora, só para mostrar para vocês, né, um desenho mais elaborado. Olha aqui, ó. É lá no cloroplasto, pessoal, que acontece a fotossíntese, né? Uma organela exclusiva de células vegetais. Beleza? Então, é lá dentro que acontece a fotossíntese. Beleza? Aqui, ó. Precisa de gás carbônico e água, certo? Precisa de compostos inorgânicos para produzir, ó, composto orgânico. Tá vendo aqui o carbono na forma orgânica. E aqui temos o carbono na forma inorgânica. Beleza? Então, realmente é gabarito letra A. Agora, letra B. Zooplâncton? Não. Zooplâncton é consumidor, pessoal. Molusco também é consumidor. Crustáceo também não. Pessoal, também nem peixe. Tanto zooplâncton, moluscos, crustáceos e peixes, eles já vão apresentar a forma orgânica. Beleza? Nos seus organismos. Quem vai ser responsável por fazer essa transição, beleza? De pegar compostos inorgânicos e transformar em compostos orgânicos, vão ser aqueles seres que realizam fotossíntese. Beleza? Então é gabarito letra A. Fitoplâncton. Então, bora para a animação. Então, pessoal, como nós vimos anteriormente, o que seria o processo de fotossíntese? Foto vem de luz, síntese, produção. Então, é a produção do próprio alimento a partir da luz. Simples assim, pessoal. E a gente viu que nada mais é do que a transição do elemento carbono da forma inorgânica. O que seria a forma inorgânica do carbono? O gás carbônico, pessoal. Como vocês podem ver, tem o elemento carbono na constituição do gás carbônico. Então, é a transição do elemento carbono da forma inorgânica para a forma orgânica. O qual seria a forma orgânica? A molécula de glicose, por exemplo, né? C6H12O6. Como vocês podem ver, o carbono está na sua forma orgânica. Isso aí é o processo de fotossíntese, pessoal. E quem faz isso são plantas e um grupo de algas chamado de fitoplâncton. Beleza? É isso. Plantas e fitoplâncton realizam o processo de fotossíntese. Agora, bora para a próxima questão. Agora, pessoal, estamos aqui com outra questão, com um assunto diferente. Beleza? Então, vamos lá. Sempre começando pelo comando da questão, tá bom? Qual será o resultado compatível com a concentração do pesticida em ppm nos tecidos dos outros componentes da cadeia alimentar? Está falando aqui de concentração de pesticida. Pessoal, se vocês estão vendo os vídeos anteriores,
Vocês sabem que pesticidas são agrotóxicos e agrotóxicos são componentes não biodegradáveis, são substâncias não biodegradáveis, ou seja, são substâncias que vão se acumular nos organismos, que vão participar do processo de biomagnificação ou magnificação trófica. Tudo bem? Então, a gente já sabe disso, ok? Mas vamos ler o texto para a gente saber mais informações, beleza? Vamos junto comigo, vamos lá, ó. Suponha que um pesticida lipossolúvel. Pessoal, o que é um pesticida lipossolúvel? Solúvel em lipídio, solúvel em gordura. Então, pessoal, vai ficar retido na gordura, vai ser difícil de ser excretado, vai ser muito difícil de ser retirado. Beleza? Ó, suponha que um pesticida lipossolúvel que se acumula, no organismo após ser ingerido, tenha sido utilizado durante anos na região do Pantanal. Olha que situação, pessoal. Ambiente que tem uma de suas cadeias alimentares representadas no esquema. Então, temos esta cadeia alimentar aqui, pessoal, ó. Esta cadeia alimentar aqui, beleza? A seta aponta para quem? Come, beleza, pessoal? Então, a pulga d'água se alimenta do plâncton. O lambari se alimenta da pulga d'água. Piranha se alimenta do lambari. Tuiuiu se alimenta da piranha, beleza? Então, esta é a cadeia alimentar. E lembrem que é uma cadeia alimentar? É uma sequência de seres vivos em que um serve de alimento para o outro. Beleza? Ó, um pesquisador avaliou a concentração do pesticida, nos tecidos de lambaris da região do Pantanal e obteve um resultado de 6,1 partes por milhão. Ou seja, 6,1 ppm. Então, ele anotou a concentração do pesticida nos tecidos de lambaris, que foi de 6,1 ppm. Então, vamos escrever aqui, ó. Lamba, né? Possui concentração de 6,1 ppm. Beleza? Agora, voltando novamente pelo comando, qual será o resultado compatível com a concentração do pesticida nos tecidos dos outros componentes da cadeia alimentar? Pessoal, para a gente entender novamente o que é biomagnificação ou magnificação trófica, a gente tem que entender o que é cadeia alimentar. Tudo bem? E o que é cadeia alimentar? Cadeia alimentar, pessoal, é uma sequência de seres vivos em que um serve de alimento para o outro. Então, sempre, pessoal, na cadeia alimentar, vamos ter o produtor, que é aquele que produz o próprio alimento, ok? Plantas e algas, por exemplo, né? O fitoplâncton, lembra do fitoplâncton? Produzem o próprio alimento a partir da fotossíntese, assim como plantas também. E eles sempre vão ocupar o primeiro nível trófico, ok? E quem se alimenta do produtor é o consumidor primário, ou também chamado de consumidor de primeira ordem. Lembram disso? E ocupando o segundo nível trófico. Mas o que é nível trófico? Nível trófico é a posição que cada organismo ocupa na cadeia alimentar. Então, o produtor, ele sempre ocupa o primeiro nível alimentar. Depois do primeiro nível alimentar, vem o consumidor primário, ocupando o segundo nível alimentar. E assim sucessivamente. Beleza? Então, já que a gente já sabe o que é uma cadeia alimentar, a gente tem que entender sobre bioacumulação e biomagnificação, ou também chamado de magnificação trófica, porque é isso que está acontecendo aqui, pessoal. Está ocorrendo concentrações de
pesticidas. E pesticidas são agrotóxicos e são substâncias não biodegradáveis. Beleza? Então, está relacionada à biomagnificação ou magnificação trófica. Beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, o que é bioacumulação? Bioacumulação, pessoal, ó, é um processo de absorção e acúmulo de substâncias ou compostos químicos no organismo de determinado ser vivo. Então, pessoal, o ser vivo, basicamente, ele vai absorver e acumular veneno. E quais são os venenos possíveis? Podem ser os agrotóxicos, também chamados de pesticidas, beleza? Ou ainda os metais pesados, como, por exemplo, o mercúrio, ok? Encontrado frequentemente em peixes. Os agrotóxicos, pessoal, eles foram muito famosos na época da Segunda Guerra Mundial, como o DDT, que tem esse nome bem bonito aqui, né? Diclorodifeniltricloroetano. Oh, meu Deus, que nome, hein? Mas vamos continuar. Então, o organismo, ele basicamente acumula e absorve veneno. Isso é a bioacumulação. Beleza? Agora, a biomagnificação ou magnificação trófica, pessoal, é basicamente quando esse veneno ele é passado ao longo da cadeia alimentar. Só que ele é passado de forma progressiva. Ele vai aumentando ao longo da cadeia alimentar. Então, é um acúmulo progressivo de substâncias não biodegradáveis. E quais são essas substâncias não biodegradáveis? Agrotóxicos ou metais pesados. No caso da questão do Enem, pessoal, é agrotóxico, pesticida, lipossolúvel, que é solúvel em gordura. Beleza? E então, qual é o conceito de biomagnificação ou magnificação trófica? É o acúmulo progressivo ao longo da cadeia alimentar de substâncias não biodegradáveis ou que não são metabolizadas pelo organismo. Beleza, pessoal? Então vai ser muito difícil de ser retirado do organismo. Beleza? Vai ficar bem retida, pessoal. Vai ser muito difícil de ser excretada. Beleza? Além do mais, é fundamental que essas substâncias sejam lipossolúveis, que sejam solúveis em gordura, porque assim, pessoal, vão ser armazenadas nos tecidos. Beleza? E ainda, podemos chegar à conclusão, pessoal, que quanto maior o nível trófico, maior o nível alimentar do organismo, maior o acúmulo de veneno. Como assim? Olha aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Como assim maior nível trófico, maior acúmulo de veneno? Olha aqui, ó. Lembra dessa folha aqui? O produtor, por exemplo, certo? A alga, certo? O fitoplâncton, beleza? Absorve e acumula 10 mercúrios. Isso é bioacumulação. Agora, quando esse veneno aqui é passado ao longo da cadeia alimentar e de forma progressiva, ou seja, o veneno sendo aumentado ao longo da cadeia alimentar, isso se chama biomagnificação ou magnificação trófica, pessoal. Então, o veneno ele tem que ir aumentando. Não pode ser igual nos organismos e nem pode diminuir. Tem que ir aumentando. É um acúmulo progressivo. Como vocês podem ver aqui, ó. O produtor, né, o fitoplâncton, absorveu e acumulou 10 mercúrios. Só que aí, o caramujo, pessoal, não vai comer apenas um fitoplâncton. Ele come, por exemplo, 2 fitoplânctons. Então, ele vai absorver e acumular 10, ou melhor dizendo, 20 mercúrios. Beleza? E esse peixinho aqui, ó, ele não vai comer apenas um caramujo, ele vai comer, por exemplo, 5 caramujos. Então, ele vai absorver quanto de veneno, pessoal? Ele vai absorver quanto de veneno? 100 mercúrios. Agora, este peixão aqui, ó, ele não vai comer apenas um peixinho. Ele vai comer, por exemplo, 10 peixinhos desse aqui. Então, e quanto que ele vai absorver e acumular de veneno? 1000 mercúrios. Então, nesta cadeia alimentar aqui, né, que corresponde do primeiro nível trófico até o quarto nível trófico, o quarto nível trófico é o maior nível trófico desta cadeia alimentar aqui. Certinho? Então, é ele que vai apresentar o maior acúmulo de veneno. Beleza? São
os seres vivos, pessoal, que estão no maior topo da cadeia alimentar, que vão apresentar o maior acúmulo de veneno. E a gente sabe que a biomagnificação ou magnificação trófica é um acúmulo progressivo de substâncias não biodegradáveis. Neste caso, pode ser tanto metais pesados ou agrotóxicos. Beleza? Então, o acúmulo é progressivo, ele vai aumentando ao longo da cadeia alimentar. Então, é isso que a gente tem que procurar aqui nas alternativas, pessoal. Ó, letra A. Plâncton, 15,1 de concentração de pesticida. Olha a pulga d'água, pessoal, possui uma concentração menor do que do plâncton. Então, tá errado, pessoal. A concentração tem que ir aumentando. Beleza? Então, não pode ser letra A. Certo? Lembra? Começa sempre com o produtor. Certinho? E vai aumentando a concentração de pesticida. Então, não pode ser letra A. Olha a letra B, ó. Vamos com calminha, tá bom? 6,1 de ppm, né? Depois, igual para os outros componentes da cadeia alimentar, não pode ser resposta, pessoal. Porque o acúmulo ele é progressivo, ele vai aumentando ao longo da cadeia alimentar. Beleza? Olha a letra C, ó. Vamos lá, letra C. 2,1, 4,3, 10,4, 14,3. Pessoal, este é o nosso gabarito, né? É o gabarito letra C. Por quê? Porque, ó, as concentrações de pesticida estão ocorrendo de forma progressiva. Está aumentando ao longo da cadeia alimentar. Não está diminuindo e nem está igual às concentrações. Beleza? É de forma crescente, pessoal, progressiva. Beleza? Olha a letra D. 2,1 aqui, 3,9, beleza, 4,1. Depois diminuiu aqui, ó, 2,3. Tá errado, ok? Não pode ser, por causa disso aqui, ó, não pode ser resposta, porque o veneno ele vai sendo aumentado ao longo da cadeia alimentar. Não pode ser D. Olha a letra E, pessoal, ó. 8,8, 5,8, já diminuiu, não pode ser. Por quê? Porque o veneno ele é passado ao longo da cadeia alimentar de forma progressiva. Beleza? Então é gabarito letra C, ok? Então, bora para a animação. Então, pessoal, a gente viu vários conceitos, né? O primeiro deles, a cadeia alimentar. O que seria a cadeia alimentar, pessoal? É uma sequência de seres vivos em que um serve de alimento para o outro, né? Como vocês podem ver, temos que na cadeia alimentar, temos o produtor, que é aquele que produz o próprio alimento, né? Pode ser planta, fitoplâncton, tudo bem, pessoal? Então, o produtor é aquele que produz o próprio alimento, que vai servir de alimento para o consumidor primário, que neste caso aí, por exemplo, nesta cadeia alimentar, seria o gafanhoto. E depois o gafanhoto, pessoal, vai servir de alimento para o sapo, e assim sucessivamente. A seta, pessoal, aponta para quem come. Beleza? Ainda vimos outro conceito, que é o de nível trófico. O que seria o nível trófico, né? O nível trófico, pessoal, é a posição que cada ser vivo ocupa na cadeia alimentar. É isso, pessoal, é a posição alimentar. O produtor ocupa o primeiro nível alimentar, o primeiro nível trófico. O consumidor primário ocupa o segundo nível trófico. O consumidor secundário ocupa o terceiro nível trófico e assim sucessivamente. Beleza? É a posição que cada ser vivo ocupa na cadeia alimentar. Trófico vem de alimento, então é a posição alimentar de cada organismo. Beleza? Vimos outro conceito que seria a bioacumulação, né? É basicamente o organismo ele absorve e acumula veneno. E os venenos possíveis que o organismo, né, vivo ele pode absorver e acumular, pode ser agrotóxicos, né? Que podem ser como, por exemplo, o DDT, é um pesticida, né? A mesma coisa do que agrotóxico, né? Além de metais pesados, como, por exemplo, o mercúrio.
Beleza? E ainda vimos o conceito de biomagnificação ou magnificação trófica, que é quando este veneno é passado ao longo da cadeia alimentar de forma progressiva. Beleza? E as substâncias não biodegradáveis são os metais pesados e os agrotóxicos, como a gente viu anteriormente. E chegamos à conclusão que quanto maior o nível trófico, quanto mais no topo da cadeia alimentar, maior o acúmulo de veneno. Beleza? Então agora, bora para a próxima questão. Então, pessoal, agora sobre outra questão, né? Especificamente falando de cadeia alimentar, beleza? Um outro assunto bastante importante dentro de ecologia, beleza? Então, sempre começando pelo comando da questão, beleza? Vamos lá, bem devagar, ok? A forma larval do parasitoide assume qual papel, qual função, né? Nessa cadeia alimentar. Então, a gente sabe que cadeia alimentar, pessoal, é uma sequência de seres vivos em que um serve de alimento para o outro. Então, está perguntando qual é o papel, né, desta forma larval do parasitoide. A gente vai ter que ler o texto, beleza? Temos aqui este desenho aqui, né? Esta cadeia alimentar aqui, né, pessoal? Então, para a gente resolver, para a gente ver qual é a resposta correta, a gente vai ter que ler o texto, beleza? Então, vamos lá, ó, bem devagar. Os parasitoides, ó, vamos marcar aqui, ó, os parasitoides. O que são parasitoides? Ó, é um misto de parasitas e predadores. São insetos diminutos, né? Ó, que têm hábitos muito peculiares. Que hábitos são esses? Ó, suas larvas podem se desenvolver dentro do corpo de outros organismos, como mostra a figura. Então, pessoal, temos a larva se desenvolvendo no corpo de lagarta, por exemplo, né? É o que está mostrando aqui, ó. Isso aqui, ó, é lagarta e temos aqui a larva desenvolvendo-se no corpo de, ou melhor dizendo, a larva, né, se alimentando de lagarta, beleza? Se desenvolvendo no corpo de lagarta, beleza? Vamos continuar lendo, ó. Suas larvas podem se desenvolver dentro do corpo de outros organismos, como no caso, no organismo de lagartas, beleza? Como mostra a figura. Vamos lá, vamos confundir não, hein? A forma adulta se alimenta de pólen e açúcares. Beleza, é a forma adulta, a gente quer a forma larval, então isso aqui não nos interessa. Em geral, cada parasitoide ataca hospedeiros de determinada espécie e por isso esses organismos eles vêm sendo amplamente usados para o controle biológico de pragas agrícolas. Nesse caso aqui, pessoal, uma praga agrícola seria a lagarta, porque ataca plantações, pessoal. Beleza? Então, ao jogar esta larva, né, para atacar pragas agrícolas, é com o objetivo de controlar a população de pragas agrícolas, para não deixar que estrague plantações, por exemplo. Compreenderam, pessoal? Então, tá perguntando aqui, ó, a forma larval do parasitoide assume qual papel nessa cadeia alimentar? Então, pessoal, antes da gente entender, né, a questão aqui, a gente tem que saber o que é uma cadeia alimentar, como a gente está falando, né, nas resoluções anteriores. Uma cadeia alimentar, pessoal, é uma sequência de seres vivos em que um serve de alimento para o outro, certinho? Ó, é uma sequência de seres vivos em que um serve de alimento para o outro. Temos o produtor, que é aquele que produz o próprio alimento. Depois temos o consumidor primário, que é aquele que come, né, diretamente o produtor, certo? A seta aponta para quem come, pessoal. Beleza? Depois temos o consumidor secundário, que é aquele que se alimenta diretamente do consumidor primário. Ainda, pessoal,
O consumidor primário, ele pode ser chamado de consumidor de primeira ordem, beleza? E o consumidor secundário, ele pode ser chamado de consumidor de segunda ordem, e assim sucessivamente. Como assim? O consumidor terciário, ele pode ser chamado de consumidor de terceira ordem, beleza? Então, é isso, tá, pessoal? Agora, o que é um ser autotrófico? Autotrófico é aquele que produz o próprio alimento. Autossuficiente de alimento. Trófico vem de alimento. Então, é aquele que produz o próprio alimento. Basicamente, não precisa de comer para obter energia. Beleza, pessoal? Agora, o que é um ser heterotrófico? Hétero é diferente, pessoal. Então, trófico é alimento. Então, ele precisa de comer para obtenção de energia, né? É como nós, seres humanos, nós precisamos de comer, pessoal, para a gente ter ATP, para a gente gastar nossas energias. A gente precisa de comer. A gente não é planta, pessoal. A gente não produz o próprio alimento. Beleza? Então, nós somos heterotróficos. Beleza? Vamos lá. Agora, ele está perguntando aqui, né? Qual é a função, qual é o papel da forma larval do parasitoide, né? Vamos lá aqui, ó. Pessoal, se a lagarta é uma praga agrícola, então ela se alimenta de plantações. Então, pensam comigo, pessoal. As plantações, né? Seriam os produtores. São aqueles que produzem o próprio alimento. Beleza? A lagarta se alimenta dessas plantações, então as lagartas são os consumidores primários. Agora, a forma larval, ela é consumidora primária? Não, eu acabei de falar que as lagartas, pessoal, são consumidores primários. Então, vamos eliminar as alternativas, tá? Ó, a forma larval assume qual papel? De consumidor primário? Não. Consumidor secundário? Vamos deixar. Letra C, organismo heterotrófico de primeira ordem. Pessoal, organismo heterotrófico de primeira ordem é o consumidor primário. Então, não pode ser. Já vimos aqui, né, que a lagarta vai ser o consumidor primário, porque é uma praga agrícola, pessoal. Beleza? Letra D, organismo heterotrófico de segunda ordem. Vamos deixar. Agora, ó, olha aqui, ó. Na C, pessoal, ó, a forma larval. Olha aqui, ó. Antes, vamos ver a B. Olha aqui, ó. O ovo eclode e a larva do parasitoide se desenvolve dentro da lagarta. Então, ó, o ovo eclode e a larva do parasitoide se desenvolve dentro da lagarta, pessoal. Se a larva se desenvolve dentro da lagarta, ó, o que vai acontecer? A larva torna-se pupa, levando o hospedeiro à morte. Então, ele se alimentou dos tecidos da lagarta. Então, a larva assumiu o papel de consumidor secundário. Beleza? Lembra quem se alimenta das plantações? As pragas agrícolas. E quem são as pragas agrícolas? As lagartas. Então, as lagartas são os consumidores primários. E quem está se alimentando da lagarta? As larvas. Então, as larvas são os consumidores secundários ou heterotróficos de segunda ordem. Beleza? Então, será que dá para resolver a questão agora? Vamos lá, ó. A forma larval do parasitoide assume qual papel nessa cadeia alimentar? A gente já eliminou, né? Consumidor primário e organismo heterotrófico de primeira ordem. Agora só falta letra B, D ou ainda E. Olha só. É decompositor? Né? A forma larval atua como decompositor? Não, pessoal. Decompositores são fungos e bactérias. Beleza? Então, não podemos marcar. Tá bom? Ó, olha a continuação aqui, ó. Pois se alimenta de tecidos do interior do corpo da lagarta e a leva à morte. Beleza, tá certo, mas não é decompositor, tá, pessoal? São fungos e bactérias que são decompositores. Beleza? Reciclam a matéria orgânica, não é verdade? Então, não pode ser E. Então, só fica entre a B e a D. Vamos ler a letra B. Ó, consumidor secundário? Beleza. Pois se alimenta diretamente dos tecidos da lagarta? Tá uma boa essa aqui, hein? Olha a letra D. Organismo heterotrófico, né, de segunda ordem. Beleza.
pois apresentam maior nível energético na cadeia. Pessoal, quem apresenta o maior nível energético são os produtores. A energia ela vai sendo diminuída ao longo da cadeia alimentar, pessoal. Quanto maior o nível trófico, menor é a disponibilidade de energia. Beleza? São grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Então, quem apresenta o maior nível energético na cadeia são os produtores. Depois, em segundo lugar, vem o consumidor primário e em terceiro lugar, o consumidor secundário. Então, o organismo heterotrófico de segunda ordem não pode apresentar o maior nível energético na cadeia. Então, só pode ser gabarito letra B. Então, bora para a animação. Então, pessoal, vimos mais uma vez o conceito de cadeia alimentar. O que seria o conceito de cadeia alimentar? É uma sequência de seres vivos em que um serve de alimento para o outro, né? Lembra que a seta aponta para quem come. Beleza? Temos que na cadeia alimentar o produtor, aquele que produz o próprio alimento, também chamado de autotrófico, autossuficiente de alimento. Não precisa de comer para obtenção de energia. Agora, quem precisa de comer para obtenção de energia são os consumidores. Beleza? Temos o consumidor primário, o consumidor secundário, o consumidor terciário e assim sucessivamente. Beleza? Ainda temos os decompositores na cadeia alimentar, que são fungos e bactérias. Beleza? Ainda vimos a cadeia alimentar da questão. O que seria a cadeia alimentar da questão, pessoal? Temos o produtor, que seria as plantações, né? E o consumidor primário seria as pragas agrícolas, né? Ainda temos o consumidor secundário, que seria a forma larval do parasitoide. Tudo bem, pessoal? E vimos que o maior nível energético seria os produtores, pessoal. Por quê? Porque a energia que os produtores recebem, apenas parte dessa energia é passada para o nível seguinte. Ou seja, o consumidor primário recebeu essa energia, ele vai usar essa energia e apenas parte dessa energia que ele recebeu vai ser passada para o próximo nível seguinte. Então, pessoal, a energia ela vai diminuindo ao longo da cadeia alimentar. Beleza? Quanto maior o nível trófico, menor a quantidade de energia disponível. Agora, bora para a próxima questão. Agora, pessoal, estamos com o assunto de biomagnificação, né? Ou magnificação trófica. Beleza? Então, vamos resolver com calminha essa questão aqui. Beleza? Sempre começando pelo comando da própria questão. Beleza? Vamos lá. Espera-se encontrar maior concentração de TBT no molusco de qual cadeia, né? Molusco de qual cadeia? Então, mais uma vez, né, pessoal, uma questão sobre magnificação ou magnificação trófica, né? Aqui, ó, maior concentração de TBT no molusco de qual cadeia, né? Então, vamos lá, vamos ler o texto, beleza? Mas antes, vamos ler essa legendinha aqui, ó. No silêncio dos mares, substância altamente tóxica é usada de forma ilegal, pessoal, ó, na costa brasileira, né? Então, realmente é uma problemática que tem que ser discutida e resolvida, né, pessoal? Então, vamos lá, vamos ler o texto. Enem 2020, PPL, tá bom? Recente esta questão. Vamos lá. As tintas anti-incrustantes, ó. As tintas anti-incrustantes impedem que qualquer forma de vida se incruste às superfícies submersas de embarcações no mar. Essas tintas, a partir da década de 1960, apresentavam em sua formulação o composto tributil-estanho. Que nome bonito, né? TBT. Uma das substâncias mais tóxicas produzidas pelo homem, que se acumula, palavra-chave, pessoal, acumula na cadeia alimentar. Então, vai ocorrer magnificação trófica ou biomagnificação, ok? Afetando principalmente os moluscos, afetando principalmente os moluscos.
Beleza? No quadro estão apresentadas 5 cadeias alimentares. Nós temos 5 cadeias alimentares contendo moluscos. Ó, considere que a concentração de TBT no início da cadeia alimentar é a mesma. Então, pessoal, ó, temos a concentração de TBT no início da cadeia, sendo que a concentração é a mesma para cada cadeia alimentar. Beleza? Então, vai começar com a mesma concentração, cada uma das cadeias alimentares. Beleza? Então, tá tudo certo. Vamos ver o comando novamente. Espera-se encontrar maior concentração de TBT no molusco da cadeia qual? Então, pessoal, ó, vamos procurar aqui moluscos, né? Aqui, ó, polvo é um molusco. Olha aqui, ó, lula. Cadê? Vamos ver. Realmente, pessoal, ó, a cadeia 4 e a cadeia 5. Aqui, ó, lula e polvo. Se você não souber, né, o que é um molusco, você já sabendo, né, que o polvo é um molusco, você já mataria a questão. Ó, pra você ver, ó, na cadeia 5, o molusco, ele apresenta o maior nível trófico da cadeia. Se ele apresenta o maior nível trófico da cadeia, ele vai apresentar a maior concentração de TBT, ou seja, vai apresentar a maior concentração de veneno. Ok? Então, só pode ser a cadeia de número 5, em que o molusco vai apresentar a maior concentração de TBT. Aqui nesta cadeia 4, ó, quem vai apresentar a maior concentração de TBT vai ser o ser humano. Ó. O ser humano vai se alimentar da lula. Beleza? Então não pode ser o 4. Ó. Não pode ser o 4. Ok? Agora, mas Isaac, as cadeias alimentares elas têm quantidades diferentes de organismos. Vamos contar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na cadeia 1 tem 6 organismos. Olha na cadeia 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 também. Vamos lá, ó. Cadeia 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. Ó, cadeia 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, pessoal, essas 5 cadeias aqui tem 6 organismos. E a gente tem que pegar, né, o molusco que apresenta a maior concentração de TBT. E na cadeia 5, o polvo apresenta maior concentração de TBT. Por quê? Porque ele é o 6º nível trófico, pessoal. Né? Aqui, ó. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º nível trófico. Então, é gabarito letra E. Então, bora para a animação. Então, pessoal, vimos mais uma vez o conceito de bioacumulação, só que se tratando, né, do tributil estanho, o TBT, uma substância tóxica que se acumula, né, principalmente em moluscos. Beleza, pessoal? E quais são os exemplos de moluscos, né, que a gente viu? Né? Nós temos os mexilhões, os caramujos, caracóis, lulas, polvos e etc. Beleza? Aí vimos que a concentração de TBT ela foi passada ao longo da cadeia alimentar, né? Ou seja, isso é um conceito, pessoal, de magnificação trófica ou biomagnificação. É o acúmulo progressivo ao longo da cadeia alimentar de substâncias não biodegradáveis. Beleza? Então, o TBT inclui nessa situação também, né? Quanto maior o nível trófico, maior o acúmulo de TBT. Beleza? E neste caso a gente viu que na cadeia de número 5, né, apresenta o maior acúmulo de veneno, o molusco chamado de polvo. Beleza? Então, bora para a próxima questão. Vamos terminar, pessoal. Vamos juntos que vai dar tudo certo. Então, pessoal, estamos aqui agora com o assunto de ciclo do nitrogênio, né? Juntamente com o ciclo do carbono, é um dos ciclos que mais cai no Enem. Beleza? Então a gente vai estudar aqui duas questões ao mesmo tempo, né? Que possuem o mesmo assunto, que é o ciclo do nitrogênio.
Beleza? Então vamos começar a ler aqui em cima aqui. Beleza? Como a questão é pequenininha, a gente pode começar aqui de cima. Beleza? Vamos lá. Enem 2014. Na técnica de plantio, conhecida por hidroponia, os vegetais são cultivados em uma solução de nutrientes no lugar do solo, rica em nitrato. Já até marquei, pessoal, nitrato. É o NO3-. Já a gente vai ver o nitrato, pessoal. As plantas gostam muito desta substância. As plantas gostam muito do nitrato. É o nitrato que elas assimilam, pessoal. E a partir dele, as plantas produzem, né, seus compostos nitrogenados, como por exemplo proteínas, né? Proteínas têm nitrogênio em sua estrutura, né? O DNA, o RNA, tudo isso, pessoal, possui nitrogênio, né? Assim como também o ATP, né? Base nitrogenada. Ou seja, pessoal, o nitrato ele é muito importante na absorção, né, de plantas, beleza? As plantas vão absorver esse nitrato e com ele vai conseguir produzir, né, compostos nitrogenados, beleza? Então vamos continuar lendo. Nitrato e ureia, beleza. Nesse caso, ao fornecer esses nutrientes na forma aproveitável pela planta, a técnica dispensa o trabalho das bactérias fixadoras do solo. Já até marquei. Bactérias fixadoras do solo, pessoal, também estão no ciclo do nitrogênio. Elas que transformam a amônia, ou melhor dizendo, elas pegam o N2, que é o nitrogênio molecular, e transformam ele em amônia. Então, é elas que basicamente produzem a amônia, ok? Pega o N2, que é o nitrogênio molecular, ok? O gás que está mais abundante na atmosfera, beleza? Cerca de 78% dos gases presentes na atmosfera, 78% deles é nitrogênio molecular. Então, as bactérias fixadoras de nitrogênio pegam esse nitrogênio molecular e transformam em amônia, beleza? Bactérias do gênero Rhizobium, né, que fica nas raízes de plantas leguminosas como soja, feijão, além de outras bactérias também, como Azotobacter, cianobactérias. Ok, pessoal? Mas vamos continuar lendo. A técnica dispensa o trabalho das bactérias fixadoras do solo, que na natureza, essas bactérias participam do ciclo do nitrogênio. Ficou fácil, né, pessoal? Ciclo do nitrogênio, ok? Agora, a gente vai estudar um pouquinho, né, sobre o ciclo do nitrogênio, beleza? Antes da gente ir para outra questão, ok? Olha aqui, ó. Temos aqui o ciclo do nitrogênio, pessoal, tá? Ciclo do nitrogênio quer dizer que vai envolver o elemento químico nitrogênio, ok? Ó, e temos o nitrogênio molecular, que é o N2, é o gás que está em maior concentração na atmosfera. 78%, pessoal, é nitrogênio molecular presente na atmosfera. Então, quem vai fazer o processo de fixação biológica do nitrogênio? Vai ser bactérias, por exemplo, do gênero Rhizobium, que ficam nas raízes de plantas leguminosas. Dá exemplo de leguminosa: soja, feijão. Beleza? Então, outras bactérias que fazem processo de fixação biológica: Azotobacter, cianobactérias. Azoto vem de nitrogênio, pessoal. Então, o ciclo do nitrogênio, ele pode ser chamado também de ciclo do azoto. Beleza? Então, vamos lá. Bactérias fixadoras de nitrogênio pegam o nitrogênio molecular e transformam em ele amônia. O que é amônia? É o NH3. Beleza? Aí, depois, o que acontece com a amônia? Vamos prosseguir o assunto, tá bom? O que acontece? A amônia vai ser transformada em nitrito, que é o NO2-. Lembram disso? E qual o nome que se dá a este processo? É chamado de nitrosação, feita por bactérias do tipo nitrosomonas. Beleza? Agora, o nitrito, ele pode ser transformado em nitrato. E qual o nome desse processo? É chamado de nitratação. É a
produção do nitrato a partir do nitrito. E qual é a forma do nitrato? Como a gente viu anteriormente, é o NO3-. E as plantas elas gostam de assimilar o nitrato, beleza? Para produzir compostos nitrogenados, como vocês podem ver aqui, proteína, ATP, DNA, RNA, beleza? Ainda, pessoal, o nitrato ele pode ser devolvido para a atmosfera, ou melhor dizendo, na forma de N2, nitrogênio molecular, né? O nitrato ele vai sofrer um processo de desnitrificação, né? E vai voltar a ser o N2 ao nitrogênio molecular. Então, por isso que isso aqui é um ciclo do nitrogênio, porque todas as formas aqui, pessoal, tem a ver com nitrogênio. Olha a amônia, tem nitrogênio. O N2 tem nitrogênio, obviamente. Olha aqui, ó, o nitrito tem nitrogênio, ó, nitrato tem nitrogênio, beleza? Então esse aqui é o ciclo do nitrogênio. Agora vamos ver a outra questão, né? Eu falei que a gente vai resolver uma outra questão sobre o mesmo assunto, né? Então vamos lá, ó, que eu já até marquei, pessoal, Enem 2020 digital, comprovando que é um assunto realmente recorrente no Enem, né? Tá sempre frequente aí. Então vamos continuar aqui, começando sempre pelo comando da questão, tá bom? Nesse processo biológico ocorre a transformação de... Que processo biológico? A gente vai ter que ler o texto, tá bom? Pra gente marcar qual alternativa certa que é. No caso aqui eu já até marquei, né? Mas a gente vai estudar essa questão a partir de agora, tá bom? Ignorem esta marcação, ok? Vamos lá. A rotação de culturas, juntamente com a cobertura permanente e o mínimo revolvimento do solo, compõem os princípios básicos do sistema de plantio. Direto. O aumento da diversidade biológica do solo contribui para a estabilidade da produção agrícola, por causa de diversos fatores, entre eles o processo de fixação biológica de nitrogênio. Já até marquei, pessoal, ó. Fixação biológica de nitrogênio, realizada por bactérias. E lembra quais são as bactérias que fazem a fixação biológica de nitrogênio? Temos, ó, Rhizobium, Azotobacter, lembra disso? Acabei de falar. Cianobactérias. Ok, né? Nesse processo biológico, que processo biológico? Fixação biológica de nitrogênio. Ocorre a transformação de quê? Pessoal, fixação biológica de nitrogênio, como falei anteriormente. Qual processo que é? É a transformação do N2 em amônia. Beleza? Então é gabarito letra A. Olha a letra B. Nitrato em N2, nitrato em nitrogênio molecular. Isso aqui é desnitrificação. Olha aqui, ó. Desnitrificação, pessoal. Vamos sempre revisando. Ó, nitrato indo para a atmosfera, nitrogênio molecular. Desnitrificação. Beleza? É isso. Sem muito segredo, tá bom? Esse é o processo de desnitrificação. O nitrato se transformando em nitrogênio molecular. Ok? Aqui, ó, a amônia se transformando em amônio. Pessoal, isso aqui é o processo de amonização ou amonificação. Beleza? Então não pode ser letra C. Olha a letra D. O nitrito se transformando em nitrato. Qual o nome desse processo? Nitratação. Olha aqui, ó, nitrito se transformando em nitrato, nitratação. Pessoal, tem ainda outro nomezinho, né? Da amônia até o nitrato é chamado de nitrificação. Beleza? Agora os processos separados, né, como a gente viu aqui, né? Da amônia para o nitrito é nitrosação, né? Agora, do nitrito para o nitrato é nitratação. Ok? Então, da amônia para o nitrato, qual o nome? Nitrificação. Beleza? E letra E é parecida, né, com a nitrosação, né? Amônio se transformando em nitrito. Olha aqui, ó. É parecido, né? Nitrosação. Então, não pode ser letra E. Ok, pessoal? Então, bora para a animação.
Então, pessoal, vimos o ciclo do nitrogênio, né? No que consiste o ciclo do nitrogênio? É um ciclo que envolve o elemento químico nitrogênio. Aí nós temos várias etapas, né, pessoal? Temos a etapa de fixação biológica de nitrogênio, né, que é a passagem do nitrogênio molecular em amônia. Beleza? Como vocês podem ver aí, esse é o processo de fixação biológica de nitrogênio. Beleza? Temos a nitrosação. O que seria a nitrosação, pessoal? É a passagem da amônia para o nitrito. Isso seria o processo de nitrosação. Agora temos a passagem do nitrito para o nitrato, pessoal, que seria o processo denominado de nitratação. É a produção do nitrato, pessoal. Ok? Agora temos outro processo, né, que vai da amônia até o nitrato, que seria a nitrificação. Beleza? A amônia até o nitrato é um processo denominado de nitrificação. Ok? Ainda tem o processo de devolução do nitrogênio para a atmosfera, que é chamado de desnitrificação. Certinho? O nitrato transforma-se em N2, que é o nitrogênio molecular. Então, qual é o nome desse processo? Desnitrificação. Ok, pessoal? Então, bora para a próxima questão. Então, pessoal, voltamos para um dos assuntos mais recorrentes, né, dentre as poluições ambientais, pessoal, que é a biomagnificação ou magnificação trófica. Tudo bem? Essa questão aqui é sobre este assunto novamente. Beleza? Ó, Enem 2021, aplicação regular. Para vocês verem que é um assunto que está sempre caindo. Beleza? Então, sempre começando pelo comando da questão. Ok, vamos lá, bem devagar novamente, tá bom? Concentrações mais elevadas, ó. Concentrações mais elevadas do que? Ó, bem devagar. Concentrações mais elevadas dos compostos citados são encontrados em. Então, letra A, letra B, C, D ou E? Tá, concentrações mais elevadas dos compostos. Então, vamos lá, vamos ler o texto. Certinho? Vamos lá. O rompimento da barragem de rejeitos de mineração no município mineiro, né? Aqui em Minas Gerais, né, pessoal? Onde eu moro, realmente, né? Aconteceu bastante derramamento, né? De minério, né? E essas substâncias, pessoal, são bastante prejudiciais para o nosso meio ambiente, né? E infelizmente aconteceu isso. Mas vamos continuar lendo. O rompimento da barragem de rejeitos de mineração no município mineiro de Mariana e o derramamento de produtos tóxicos nas águas do Rio Doce, né, ocorridos em 2015, ainda tem consequências para os organismos que habitam o Parque Nacional Marinho de Abrolhos, né, localizado a mais de 1.000 quilômetros de distância. Beleza. Esse desastre ambiental afetou o fitoplâncton, afetou o fitoplâncton, que são os produtores, né, pessoal, aquáticos, né, que vivem em ambientes aquáticos, né, aqueles que produzem o próprio alimento em ambientes aquáticos, né, as esponjas, as algas macroscópicas, os peixes herbívoros. Quem são os peixes herbívoros? São geralmente, pessoal, os consumidores primários, né, que se alimentam dos produtores. Beleza? Que se alimenta de vegetal, né? E os golfinhos. Pessoal, golfinhos são animais grandes, né? Geralmente são animais que estão no topo da cadeia alimentar. Beleza? Então o comando está perguntando, né? Concentrações mais elevadas dos compostos citados são encontradas em esponjas, golfinhos, fitoplâncton, peixes herbívoros ou algas macroscópicas. Pessoal, como eu disse para vocês, os golfinhos são animais que estão geralmente, né, no topo da cadeia alimentar. E se os golfinhos estão no topo da cadeia alimentar, eles geralmente vão apresentar os maiores níveis tróficos. E se eles apresentam os maiores níveis tróficos, eles vão apresentar as maiores concentrações de
compostos prejudiciais ao seu organismo, de componentes que são, ou melhor dizendo, não são biodegradáveis, que vão se acumular em seu organismo. Então, as concentrações mais elevadas dos compostos citados são encontradas em golfinhos, beleza? Fitoplâncton não é, porque é um produtor, beleza? Peixes herbívoros vão se alimentar, por exemplo, do fitoplâncton, então não vai apresentar grandes concentrações de veneno, né? Algas macroscópicas também não vão apresentar, né? Algas macroscópicas, né, possivelmente realizam fotossíntese, então são produtores, beleza? Produzem os próprios alimentos. Então não vão apresentar grandes concentrações de veneno, né? Esponjas também muito menos, beleza? Então só pode ser gabarito letra B, golfinhos. São animais geralmente, né, que estão no topo da cadeia alimentar. Beleza? Então, só para voltar aqui, né, com o assunto, para fixar mais ainda, né, o que é bioacumulação, depois posteriormente biomagnificação ou magnificação trófica, né? Para terminar, pessoal, bioacumulação é quando o organismo ele absorve veneno basicamente, né? Esse veneno ele pode ser agrotóxico ou metal pesado, né? Metais pesados, pessoal, liberado no rompimento, né, da barragem, né? E temos aqui um exemplo das questões do Enem, que é o mercúrio, encontrado frequentemente em peixes, beleza? Já os agrotóxicos, né, que são chamados também de pesticidas, são usados, né, contra pragas, né, vamos dizer assim. O DDT, temos o DDT, que tem esse nome aqui, ó, bem complicadinho, né? Que é chamado de diclorodifeniltricloroetano, mas nem precisa saber disso, tá, pessoal? Só precisa saber o processo, né? O que é bioacumulação? É quando o organismo ele absorve e acumula veneno. Beleza? E temos a biomagnificação, né? Que quando esse veneno, né, ele é passado ao longo da cadeia alimentar de forma progressiva. Esse veneno vai aumentando ao longo da cadeia alimentar. Beleza? Ele tem característica lipossolúvel, né? Que é solúvel em gordura, aí fica mais armazenado nos tecidos, né? Dificilmente sai, né, por excreção. Beleza? E ainda temos a conclusão de que quanto maior o nível trófico, ou seja, quanto mais no topo da cadeia alimentar o organismo estiver, maior será o acúmulo de veneno em seu organismo. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Curta esse vídeo, pessoal, compartilha, comentem. Então, até o próximo vídeo.